Hoje na nossa aula de português, vamos ver leitura e compreensão de texto com o gênero poema. Temos como objetivos ler e compreender poema, bem como suas características e estrutura, né? Então, hoje a gente vai ler, vamos compreender, né, este gênero textual que é o poema. Em seguida, a gente vai ler um poema, que é um poema especial, porque além de ser um poema, ele também é uma música, não é? De um artista muito famoso, o Tom Jobim, não é? E depois a gente vai, né, compreender algumas características, né, do gênero poema e a sua estrutura também, certo? Então vamos lá? Gênero textual, poesia ou poema. A poesia ou poema são escritos em versos e estrofes e podem apresentar rimas e lidos como ritmo. Também podem expressar sentimentos e emoções, né? Então, né, a poesia ou o poema, tanto faz, não é? São escritos em formato de versos e estrofes. Daqui a pouco a gente vai ver o que é verso e o que é estrofe. E apresentam rimas, certo? Eles também expressam, né, algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção, não é? Sempre eles expressam isso, né? Então, sempre levam para o lado mais romântico, né? O poema ou a poesia. Aqui tem um poema da língua portuguesa, né? Como tá muito pequeno, a gente não vai ler. A gente vai ler daqui a pouco o poema que eu falei, que é o poema Música, do artista Tom Jobim, tá? E é o poema que está lá na atividade de vocês também, né? Então, a gente vai ver aqui agora algumas características do poema, tá certo? Estrutura, né? Que as características a gente já viu. Aqui a gente tem o poema A Ovelha. Não vamos ler o poema, não é? Vamos apenas identificar o que é verso, o que é estrofe, o espaço e a rima, tá bom? Então, vamos lá. A estrofe de 4 versos ou quadra, né? Então, quando a gente tem um poema que ele tem quatro estrofes e 4 versos, a gente diz que é uma quadra, tá? É um poema, uma quadra, certo? E o que é uma estrofe? Estrofe, né? É cada partezinha dessa aqui, ó. Aqui é uma estrofe. Aqui é outra estrofe e aqui é outra estrofe. Então, esse poema tem 3 estrofes, certo? E o que é verso? Verso é cada linha, tá bom? Cada linhazinha. Aqui é um verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, este poema tem 12 versos, ok? Verso é cada linhazinha. Agora, a gente vai para as rimas, né? Rimas, já tá dizendo, é as palavras que rimam. Então, vamos aqui para a primeira estrofe, né? Prado, né? Manhã rima com lã, correto? Chão rima com solidão. Perto rima com deserto, né? Então, a gente viu aí as rimas. Isso aqui são os espaços que a gente chama entre uma estrofe e outra. Existem um pequeno espaço de uma linha, mais ou menos, né? Então, aqui tem 2 espaços, correto? Então, agora que a gente, né, já viu as características de um poema, já vimos a estrutura de um poema, a gente vai ler um poema, né? Que eu falei, né? Antes da gente ler o poema,
a gente precisa compreender outra característica que está muito presente, que faz parte do poema, que é o eu poético. O eu poético, né? É uma característica presente nas poesias. Quando dizemos eu poético, estamos nos referindo à voz, a voz que se expressa dentro do poema. Ou seja, aquela voz responsável por nos transmitir, transmitir sentimentos e emoções. O autor, por sua vez, é quem cria o poema. Então, quando alguém perguntar assim, cadê o que o eu poético fala na primeira estrofe, na primeira estrofe e no primeiro verso do poema, né? Então, quer dizer o que o autor, né, ou não necessariamente o autor, mas que uma voz, né, está expressando o quê? Está transmitindo algum tipo de sentimento ou emoção. E a gente vai perceber isso, tá bom? Então, o eu poético é isso, é uma voz no poema, que não é obrigado a ser do autor, pode ser de algum personagem que faça parte desse poema, personagem que não tenha nome, né? Mas que a gente sinta que ele está transmitindo, né? Que essa voz está transmitindo dentro daquele poema o quê? Sentimentos e emoções, ok? Agora sim, a gente vai ler aqui o poema, né? O poema do Tom Jobim, que é Eu Não Existo Sem Você. A gente vai ouvir também a música, eu vou colocar lá no grupo, além desse vídeo da aula, também o vídeo da música, né? Dessa música, desse poema, para vocês compreenderem melhor a música e também o poema, tá bom? Em formato de música e em formato de poema. Então, vamos ler aqui comigo. Eu não existo sem você. Eu sei e você sabe. Já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bom quando se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só é belo com o luar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você, né? Belo poema, bela canção do Tom Jobim, não é? Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né? Os dois fizeram essa canção aqui, né? Então, né, a gente percebe aqui as características neste poema, né? A estrutura, existem rimas, existem os versos, existem as estrofes, existem os espaços, não é verdade? Tudo aqui dentro desse poema, dessa música, dessa poesia. E também existe o eu lírico, ou o eu poético, tá? Pode ser eu lírico ou o eu poético, né? Que é aquela vozinha que fala dentro do poema, né? De sentimentos, de emoções, não é verdade? Não vou falar para vocês aqui agora o eu lírico desse poema, né? Mas eu vou falar para você aqui algum exemplo de eu lírico aqui nesse poema. Por exemplo, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminhem para você. Isso daí é um eu lírico, percebam, né? Não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham para você. Percebam, né? Que não é tipo uma voz, né? De alguém que tá falando para outro alguém, né? E isso tá transmitindo o quê?
um sentimento, né? Uma emoção, né? Não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham para você. Então, aqui eu já encontrei um eu poético, né? Que é a voz de uma pessoa, não necessariamente do autor, do Vinícius de Moraes aqui, né? Mas aqui com certeza é o Vinícius de Moraes, né? Talvez falando para alguém, né? Transmitindo algum tipo de emoção, de sentimento para alguém que ele admire, certo? Então, o eu lírico é isso, certo? A nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? O que é um poema, as suas características, a sua estrutura. Apesar da gente já ter estudado sobre isso, né? E também tenha compreendido o que é o eu poético dentro de um poema. Tá bom? No mais, obrigado por estarem me assistindo e até mais.